A guerra por poder computacional começou, e os campos de batalha têm nomes: NVIDIA e blockchain. No mundo digital, o poder não se mede em armas, mas em cálculos por segundo. E aqui, os números falam mais alto que qualquer discurso. Para se ter uma ideia, o supercomputador mais veloz da NVIDIA, chamado DGX GH200, pode processar 1 trilhão de parâmetros em menos de um segundo. É como compactar toda a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em um piscar de olhos. Diante dele, a rede blockchain do Bitcoin executa mais de 200 quintilhões de tentativas de cálculo por segundo para resolver complexas operações criptográficas. Sim, quintilhões, um número tão grande que supera em muito as estrelas de nossa galáxia. Estamos diante de um choque de titãs. De um lado, a NVIDIA, a rainha incontestável das placas gráficas, com chips capazes de movimentar 70% do mercado mundial de inteligência artificial. Do outro, a mineração de criptomoedas, um enxame digital descentralizado que consome mais eletricidade em um ano do que países inteiros como a Argentina ou a Suécia. O impressionante é como ambos os mundos buscam o mesmo: dominar o tempo de processamento, a moeda mais valiosa do século XXI. Para entender isso, vejamos o impacto real. Graças às suas GPUs, a NVIDIA alimenta desde a criação de filmes hiperrealistas até simulações médicas capazes de prever mutações de vírus com precisão milimétrica. Seus chips são o motor invisível por trás do ChatGPT, dos carros autônomos da Tesla e dos sistemas de defesa mais sofisticados do planeta. Enquanto isso, o blockchain não fica para trás. Hoje, o volume anual de transações em criptomoedas ultrapassa 11 trilhões de dólares, o que equivale ao PIB combinado da França e do Reino Unido. E tudo graças a uma rede que não tem dono, que não dorme e que nunca se desliga. Em termos energéticos, a comparação é brutal. Um único centro de dados da NVIDIA pode consumir cerca de 20 megawatts de potência, suficiente para iluminar uma pequena cidade. No entanto, a mineração global de Bitcoin absorve cerca de 150 terawatts-hora por ano, o mesmo consumo elétrico da Malásia, um país de 33 milhões de habitantes. Estamos diante de uma disputa sem precedentes. Dois modelos que concentram recursos, inovação e poder. Um centralizado, corporativo, com um líder claro. O outro, caótico, distribuído e sem rosto. E o mais fascinante é que ambos os caminhos se cruzam, pois as mesmas GPUs da NVIDIA que treinam inteligências artificiais também são compradas por mineradores para extrair criptomoedas. É aqui que a competição se torna um paradoxo. O cenário está montado. A guerra dos chips e do blockchain não é uma metáfora. É a corrida real para controlar a infraestrutura do futuro. O poder de cálculo é a nova moeda mundial. E quem o controla, controla o futuro. A batalha entre a NVIDIA e o blockchain não se mede em discursos, se mede em números que surpreendem. Para começar, o último chip estrela da NVIDIA, o H100 Tensor Core GPU, atinge 60 teraflops de potência em cálculos de precisão simples. O que isso significa? Que ele pode realizar 60 trilhões de operações por segundo. É como se cada habitante da Terra realizasse 7.500 cálculos matemáticos, ao mesmo tempo. Em paralelo, a rede do Ethereum, mesmo depois de sua transição para um sistema mais eficiente, chegou a lidar com picos de mais de 1.300.000 transações diárias. E isso equivale a processar, a cada dia, mais operações do que todo o sistema de pagamentos da Visa em seus primeiros 10 anos de existência. Aqui está a chave. A NVIDIA concentra sua potência em poucos supercentros de dados. O blockchain, por outro lado, dispersa sua capacidade em milhões de computadores conectados em cada canto do planeta. É centralização versus descentralização. Potência focada contra potência distribuída. Agora, vamos falar de dinheiro. O valor de mercado da NVIDIA já ultrapassa os 3,3 trilhões de dólares,
colocando-a entre as empresas mais valiosas do mundo, superando gigantes históricos como a Apple ou a Saudi Aramco em certos momentos. Do outro lado, o mercado total de criptomoedas gira em torno de 2,2 trilhões de dólares, o que equivale a toda a riqueza produzida pela Itália em um ano. O contraste é brutal, mas ambos os números são prova da mesma coisa. O poder computacional já é um recurso mais valioso que o petróleo. Exemplos não faltam. Com seus chips, a NVIDIA impulsiona treinamentos de inteligência artificial capazes de gerar imagens, música e até moléculas para novos fármacos. Cada avanço equivale a anos de pesquisa compactados em semanas. Por sua vez, o blockchain permitiu criar sistemas financeiros paralelos, empréstimos, contratos e transferências que funcionam sem bancos, sem fronteiras e sem pausa. Enquanto um laboratório pode usar um supercomputador da NVIDIA para decifrar o enovelamento de proteínas em questão de horas, um minerador de criptomoedas pode, de sua garagem, fazer parte de uma rede que valida bilhões de dólares em transações todos os dias. É a democratização do poder versus sua concentração estratégica. E aqui está o ponto mais revelador. Ambos os modelos se precisam. Sem GPUs, a mineração teria sido muito mais lenta e menos lucrativa. E sem o blockchain, as placas gráficas jamais teriam atingido preços tão altos como os vistos em 2021, quando um chip de ponta custava mais que uma motocicleta. Estamos falando de um ciclo vicioso que se retroalimenta. A inovação impulsiona a especulação, e a especulação financia mais inovação. Mas o decisivo não está nos números atuais, e sim para onde esse poder está crescendo. Na próxima página, entraremos no futuro imediato. A inteligência artificial de escala planetária e os blockchains de nova geração, que multiplicam a concorrência por recursos e energia. A próxima fronteira não é o software nem as moedas, é a escala planetária do cálculo. A NVIDIA não para. Seu objetivo declarado é construir infraestruturas de inteligência artificial, que funcionem como cérebros globais. O projeto mais ambicioso, supercentros de dados que alcançam exaflops de potência, ou seja, 1 trilhão de trilhões de operações por segundo. Para comparar, o cérebro humano processa cerca de um exaflop, mas distribuído entre 80 e 6 bilhões de neurônios. A NVIDIA quer replicar isso em silício. Do outro lado, os blockchains de nova geração avançam em ritmo feroz. O Ethereum, após mudar para o sistema de Proof of Stake, reduziu seu consumo energético em mais de 99,9% e ainda assim mantém um volume de operações que supera as transações do PayPal. Novas redes como Solana ou Avalanche processam milhares de operações por segundo com custos ínfimos, aproximando-se da velocidade dos sistemas financeiros tradicionais, mas sem bancos, sem permissões e sem fronteiras. O choque se intensifica porque ambos os mundos competem pela mesma coisa: hardware, energia e talento. Os chips que a NVIDIA fabrica para treinar modelos como o GPT-4 ou o Gemini são os mesmos que muitos desenvolvedores buscam para montar nós de blockchain ultra rápidos. O resultado é uma pressão brutal sobre a cadeia de suprimentos. Em 2023, uma única placa H100 chegava a custar $40 mil, o mesmo que um carro novo. A magnitude é melhor compreendida com números de energia. Se a IA continuar a crescer no ritmo atual, até 2030, os centros de dados poderão consumir 8% da eletricidade global, um número comparável a toda a geração atual da Índia. Por sua vez, se os blockchains de alta eficiência alcançarem a adoção em massa, estaríamos falando de dezenas de milhões de usuários diários executando operações em paralelo, criando uma camada digital impossível de ser parada. Exemplos reais já mostram essa convergência. Em Dubai, sistemas de blockchain gerenciam o registro de propriedades com total transparência, enquanto supercomputadores com chips da NVIDIA modelam o clima urbano para reduzir o calor em 2 graus.
Em Wall Street, os algoritmos de investimento rodam em GPUs de última geração, ao mesmo tempo em que bancos experimentam com blockchains privadas para liquidar operações em segundos. O mundo financeiro, científico e militar já não distingue entre os dois campos. Ele se nutre de ambos. A Kadawa precisa de segurança e rastreabilidade que o blockchain oferece. O blockchain precisa de eficiência e potência que os chips oferecem. Estamos diante de um tabuleiro em que não basta ganhar mais poder. É preciso integrá-lo, controlá-lo e canalizá-lo. E é aqui que chegamos ao clímax deste vídeo. Agora veremos como esta guerra tecnológica define não apenas quem domina o presente, mas quem projeta a arquitetura do poder global no século XXI. Porque já não falamos de simples cálculos, e sim de poder geopolítico. Cada GPU da NVIDIA, fabricada em Taiwan, é um ativo estratégico. Tanto que os Estados Unidos impuseram restrições de exportação para evitar que a China acesse os chips mais avançados. A competição já não é entre empresas, é entre superpotências. Enquanto isso, o blockchain avança como um fantasma impossível de ser enjaulado. Com mais de 420 milhões de usuários de criptomoedas em todo o mundo, ele representa um sistema paralelo de confiança que nenhum governo pode desligar. Onde a NVIDIA concentra o poder em fábricas e centros de dados, o blockchain o distribui entre milhões de computadores espalhados por todos os continentes. O contraste é radical. Para treinar um modelo de inteligência artificial de última geração, são necessárias mais de 10.000 GPUs trabalhando em conjunto, com um custo energético que supera o consumo anual de 100.000 lares. Em contrapartida, um único blockchain público como o Bitcoin pode movimentar mais de $1 trilhão por ano em transferências, sem um edifício central, sem uma autoridade que o respalde. A pergunta-chave já não é quem tem mais potência, mas quem consegue transformar essa potência em influência real. A NVIDIA converte cálculos em inteligência, diagnósticos médicos mais rápidos, carros autônomos mais seguros, sistemas de defesa mais inteligentes. O blockchain converte cálculos em confiança, dinheiro sem bancos, contratos sem tabeliães, identidades sem passaportes. Ambos os modelos são irresistíveis. Ambos atraem investimento, talento e políticas de Estado. E ambos, inevitavelmente, colidem. Porque enquanto os chips marcam o ritmo da inovação centralizada, as cadeias de blocos propõem um sistema sem centro, sem permissão e sem hierarquias. E nesse choque, o que está em jogo não é apenas quem ganha mais dinheiro, mas quem projeta a estrutura invisível que governará nossas vidas digitais. O extraordinário é que esta guerra não terá um único vencedor. A história tecnológica demonstra que as revoluções não eliminam seus rivais. Elas os absorvem, os transformam, os obrigam a coexistir. E tudo indica que será assim. A inteligência artificial precisará de blockchains para garantir a transparência em suas decisões. Os blockchains precisarão de chips ultrapotentes para sustentar o crescimento de milhões de usuários. É uma rivalidade, mas também uma aliança inevitável. Em números, para 2030, estima-se que a economia da inteligência artificial alcançará $15 trilhões, enquanto a das criptomoedas poderá superar 7 trilhões. Juntas, somariam o tamanho das duas maiores economias do planeta, Estados Unidos e China. Portanto, não se trata de escolher um lado. Trata-se de entender que a verdadeira batalha não é apenas pelo controle do cálculo, mas pelo controle do futuro. Um futuro onde o chip e o blockchain não são inimigos, mas as duas faces da moeda mais poderosa da humanidade: o poder computacional.